verdes mares bravios, minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga, impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Onde vai a afoita jangada que deixa a rápida costa cearense, aberta ao fresco terral, a grande vela? Onde vai como branca Alcíone, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? A lufada intermitente traz à praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. De volta de novo, falando agora sobre Alencar, especificamente, abrindo com Iracema, né? Esse início tão exótico, tão selvagem, né? Em que a exaltação da natureza está em favor de uma figura, que é a Iracema, a figura indígena. Terão outras passagens em que isso fica muito mais forte, mas a natureza, a vaga do mar, parece chamar o nome da Iracema, né? Ele brinca com isso, porque no primeiro momento você não sabe se está se chamando mesmo ou se é o vento ressoando esse som, né? O nome da indígena. Bom, importâncias do Alencar. Construção de uma identidade nacional. Ele passa pelos 4 tipos de romance: regional, urbano, indianista, nacionalista. E ele cria uma cara de Brasil, né? Através dos perfis femininos, através da figura dos indígenas, através da cor local, da descrição do interior do Brasil ou da mata, através de uma linguagem popular, lembrando, popular para o século XIX, porque para nós essa linguagem ela é uma linguagem rebuscada, tá? Então, ele modifica o aspecto literário brasileiro e ele traz o indígena, embora se questione o papel dele em relação à escravatura, ele também traz o negro, né, em O Tronco do Ipê, ele traz a história do Brasil para dentro dos romances e ele cria uma cara nacional, né, nesses romances. Lógico que esse aparato nacionalista está muito forte nele, ele cria uma nova cara, um novo Brasil, né? Ele tem textos em que ele fala do ato de ler e de escrever, e ele se coloca como uma pessoa que escreve para o reconhecimento da própria pátria, né? Para que se reconheça o Brasil nele. Então ele tem muito disso, até porque Iracema, por exemplo, já dito na outra parte, ela é colocada como uma lenda da criação do Ceará. Então é importante isso. Ele cria uma nova identidade, né? Ele reforça isso que o romantismo tem de busca de uma identidade nacional. Nele é muito mais palpável, forte, né? Importante, além dessa identidade nacional e dessa linguagem, são os perfis femininos. Embora sempre submetidas ao padrão da época, Aurélia, né, que é uma mulher combativa, né, em Senhora, ela tenta uma vingança contra uma sociedade, principalmente contra um homem que ela julga que o tenha maltratado, mas acaba com esse homem, a ideia de submissão feminina. Lucila, que era uma prostituta, morre, né, redimida pela tuberculose, porque parou com a sua prostituição antes da doença, mas ainda assim morre. Então, embora ainda circunscritas a esses finais em que os valores morais burgueses vêm à tona, essas mulheres são lapidadas, são bem fortes, né? Elas são descritas por ele como mulheres fortes que lutam contra o seu destino, né? A Aurélia é uma mulher rica que
dá o nome ao romance Senhora, né? O romance tem esse nome Senhora porque é dona. Ela fica rica e ela começa a preparar a sua vingança, então ela se torna dona do Seixas, né? E todos esses romances com os perfis femininos, Senhora, Diva, Lucila, até podemos falar a própria Iracema, eles mostram mulheres fortes na questão das figuras urbanas, sempre duais. Elas são mulheres que amam demais, mas com uma personalidade também muito forte. De um lado, uma imagem montada sobre elas, de outras mulheres que elas são que amam demais. Há sempre um teor crítico nesses romances, tá? A Pata da Gazela, por exemplo, fala da questão da beleza acima de tudo, né? Questiona isso, embora a protagonista seja linda. Senhora fala do poder do dinheiro sobre os homens. Lucila fala sobre o papel da mulher, né, na sociedade, focando a prostituta. Então, cada um desses romances, Diva também tem um papel de crítica, ainda na figura da mulher dentro da sociedade. Então, é o primeiro a traçar perfis femininos que são idealizados, né? O processo de adjetivação existe lá para idealizar, as comparações com elementos celestes, com animais, né? Para reforçar essa idealização ainda existe, mas são mulheres fortes, né? Mulheres de forte apelo, de fortes traços, há uma certa sensualidade em todas elas, entendeu? Então isso também é à frente no Alencar, né? E essas mulheres que são duais, tá? Há uma luta entre o que elas sentem e o que elas fazem. Isso já é o início dos perfis psicológicos. Eu vou fechar com Senhora, e vocês vão ver que há a busca de um modelo diferente de romance, né? E eu tô falando disso porque no trecho que eu vou ler de Senhora, além dessa descrição de uma mulher que incendeia, né, uma sociedade de repente se apaga, né? E se você ler o romance ao longo dele, você vai ver os traços psicológicos da Aurélia, uma mulher que ama demais, mas que também guarda um grande rancor. Você vai perceber aí a tal ligação crítica. E até pode-se dizer que nesse trecho que eu vou ler tem uma certa ironia, que diz que ela é rica e formosa e coloca isso como duas grandes qualidades femininas, né? Então o Alencar é importante pela construção de uma identidade nacional, né? Por passear por todos os tipos de romance, do romantismo, por criar perfis femininos fortes, tá? E por uma linguagem que ele cria de caráter mais popular, ok? Vamos lá para finalizar esse momento. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Ídolo dos noivos em disponibilidade, quer dizer, todos os homens que estavam disponíveis para casar a queriam. Era rica e formosa. Olha o tom crítico, a ironia aí, algo até machadiana. Nós vamos ver esse homem daqui a pouquinho. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor. Aurélia teve uma vida brilhante na corte, de repente se apaga. Motivos você terá no romance. É importante, né? A maior figura do romantismo, prosa, é o Alencar. Como poesia está entre o Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias e o Castro Alves. Ei, gordinho, e o Machado de Assis?
ele não é um grande nome do romantismo. O Machado de Assis é o grande nome da literatura nacional, né? Ele inicia no romantismo com ao romance Helena, mas nós vamos falar do Machado mais tarde, no realismo, que é na próxima semana. Ok? Um grande abraço, beijo do Gordinho.